Olá, vamos comunicar? Eu sou Gilberto Vilela e trago muitas informações importantes para você, você que está chegando agora aqui através do Facebook, você que está chegando aqui agora através do Instagram. Seja muito bem-vindo. Vamos comunicar, vamos discutir sobre barreiras, ultrapassando barreiras, vencendo barreiras no processo de comunicação. É um grande prazer estar aqui com você e fique à vontade para fazer a sua pergunta, fique à vontade para fazer o seu comentário e vamos discutir sobre esse assunto tão interessante que é o processo de comunicação. Isso tudo faz parte do projeto Oratória em Casa, em que nós discutimos, nós trazemos a comunicação de uma forma em forma de diálogo, de uma forma que nós possamos sempre acrescentar um conteúdo importante. E é claro, você também, com a sua ideia, sempre poderá trazer informações importantes para a gente. Está chegando aqui através do Instagram, a Adma, lá de Carmo do Cajuru. Muito obrigado pela participação conosco. E você que está aí no Facebook, dá aí um tchauzinho para a gente, faça aí um comentário, dê aí uma boa noite, para que eu saiba que você está nos acompanhando, tá bom? Michele Cristina, sempre conosco aqui em nossas lives. Muito obrigado aí, Michele, pela participação conosco. Seja sempre muito bem-vinda. E aproveitem, amigos, aproveitem para convidar mais pessoas para participarem de nossas lives, para participarem de nossa troca de informações. Então, vamos falar sobre barreiras no processo de comunicação. Na live anterior, nós iniciamos esse processo, não é mesmo, Daiane Couto, que está chegando aqui através do Instagram. Na live anterior, nós falamos um pouco sobre as barreiras, os ruídos no processo de comunicação. Por exemplo, são questões que nos impedem de alcançar um resultado adequado. São questões que dificultam o entendimento. Então, por exemplo, nós temos diversos tipos de barreiras. Barreiras mecânicas. Vamos supor um sinal ruim de internet, um sinal ruim do celular, uma foto que você não consegue enxergar com nitidez. Isso tudo é uma barreira que dificulta e às vezes até impede a comunicação. Por exemplo, no domingo anterior, no domingo passado, nós realizamos uma live tratando desse assunto, né, de barreiras no processo de comunicação. Só que aconteceu uma barreira. Eu estava em casa, tudo preparado para a live, e de repente surgiu uma barreira na comunicação, que nem foi uma barreira que somente dificultaria, mas foi uma barreira que impediu que a live acontecesse. Por quê? Porque começou uma tempestade gigante, daquelas que parece que o mundo vai acabar, e com essa tempestade a internet caiu, ou seja, o sinal não estava legal, então não foi possível fazer a nossa live, não foi possível fazer a nossa transmissão. Então, isso também é uma barreira no processo de comunicação. Isso é uma barreira mecânica, é uma barreira que impede que a comunicação chegue até o outro. E nós temos vários outros tipos de barreiras. Nós comentamos, por exemplo, na live anterior, a respeito das barreiras que são, por exemplo, os termos técnicos. Quantos termos técnicos nós utilizamos, às vezes numa aula, numa palestra, numa fala, imaginando que o outro conhece aquele termo, e aí nem sempre o outro conhece, e nós às vezes não explicamos esses termos, e com isso a comunicação não flui, a comunicação não acontece. Eu até separei aqui, gente, alguns termos técnicos. Por exemplo, são termos da área de coaching. São termos que quem é da área do coaching vai entender com facilidade. Esse termo, por exemplo, mentoring, coaching, coach, benchmarking,
São termos utilizados na área de coaching, mas são termos que no dia a dia nem todos estão familiarizados com esse conteúdo. Então, se eu vou falar sobre um assunto igual a esse, por exemplo, eu devo falar, eu posso até utilizar o termo técnico, mas se é um público que não é da área, eu preciso explicar esse termo. E isso até se torna uma forma da pessoa entender, da pessoa ter mais uma palavra no vocabulário. Por exemplo, quem é da área de recursos humanos, você aí que é da área de RH, pode até nos complementar. Se você ouve uma expressão aí, por exemplo, avaliação 360 graus, você que nos acompanha aí pelo Facebook, você que nos acompanha pelo Instagram, você sabe o que é uma avaliação 360 graus? Quem é da área de recursos humanos entende o que está sendo falado quando usa essa expressão, avaliação 360 graus. 5S, por exemplo, que é um termo um pouco mais comum, que às vezes nós até entendemos de um modo geral, mas especificamente nem sempre nós sabemos o que significa exatamente 5S. Brainstorm. Você sabe o que significa esse termo, brainstorm? É muito utilizado na área de coaching, é muito utilizado na área administrativa, na área de recursos humanos. Um outro termo também, o burnout, que é um termo que tem sido usado aí na área de saúde, também na área de recursos humanos, administrativo, mas que nem todos conhecem esse termo. Não é mesmo, Agnaldo Júnior, que está chegando aqui no Instagram? Então, se eu vou utilizar esse termo, por exemplo, no caso do burnout, avaliação 360 graus, se é um público que é um público diferente, um público que não está familiarizado com essa área de RH, eu preciso, então, exemplificar, eu preciso trazer informações mais claras a respeito disso. Não é mesmo, Noninho Freitas, chegando aqui, obrigado pela presença. E nós temos vários outros termos técnicos que podem trazer uma comunicação importante, mas se não forem comuns, se não forem familiares para as pessoas, esses termos se tornam barreiras, se tornam ruídos no processo de comunicação. Por exemplo, quem é da área de enfermagem e usa lá o termo afagia, você é da área de enfermagem ou não, conhece esse termo, afagia? De repente, para mim, que não sou dessa área, é um termo totalmente estranho, é um termo diferente. Mas, para quem é da área, é fácil. Mas nós temos que ter essa noção. Pode ser fácil para mim e não é fácil para o outro. Abscesso, por exemplo, que é um termo também da área de enfermagem. Dermatose, também é um termo dessa área de enfermagem. Diurese é um termo também muito utilizado nessa área. Prurido. O que é um prurido? Você sabe o que é esse termo? Se em uma conversa, em uma palestra, em uma aula, esse termo é utilizado e ele é explicado, volta a dizer, é importante porque as pessoas passam a ter um vocabulário com novas palavras. Não é mesmo, Sandra Rabelo? Obrigado pela presença. Agora, se eu começo a falar lá, o prurido na pele, o prurido não sei o quê, e a pessoa pode ficar ali voando e não saber que prurido é uma coceira, é um incômodo. E isso, na área, para quem é da área, vai entender. Eu separei aqui também uns termos que são técnicos e muito específicos da área de segurança no trabalho. Por exemplo, CAT. O que é uma CAT? Quem é da área de segurança do trabalho sabe muito bem o que é uma CAT. E muitos também na área de saúde e outras diversas áreas. Por exemplo, acuidade visual. Patrícia chegando aqui, obrigado pela presença, Patrícia. Né, você sabe o que é, então, esse termo, acuidade visual? Ou anteparo, ART, ASO.
Você sabe o que é um ASO? Eu acredito que todos aqui já passaram por um processo de um ASO. Mas o que é? Se alguém vira para você e fala ASO, você vai entender o que é isso? Então é importante a gente pensar um pouco nesse sentido. Biruta. O que é uma biruta? Você sabe o que é uma biruta? Se eu falar isso para uma pessoa que trabalha na área de mineração, na área de segurança do trabalho, ela vai me explicar muito bem que biruta não é uma pessoa biruta, é um aparelho que é usado para indicar a direção do vento. Mas isso precisa, então, ser explicado quando é um público que não é um público daquela área específica, para que a comunicação possa fluir. Então, gente, são exemplos para que nós estejamos alertas ao usar termos que, para nós, são termos familiares, são termos comuns, mas para o outro pode não ser tão comum assim. Eu separei até aqui alguns termos da área de informática, que, por exemplo, cookie. O que é um cookie? Você entende de informática? Sabe o que é especificamente um cookie? Java. O que é um Java? Se você ouvir essa expressão, vai entender o que é ou a pessoa vai precisar explicar? Eu preciso ter isso em mente, que o outro não entende o mesmo que eu. Eu preciso ter isso em mente para que a comunicação possa fluir. O URL é um termo também muito utilizado na área de informática. COBOL, separei aqui também framework, que é um termo especificamente da área de informática. Database também, são termos também da área de informática e que, no comum, podem não ser entendidos, né? No geral, podem não ser entendidos pelo público. Mas, para um público, né, específico dessa área, é claro, ele vai ser entendido esse termo. Faz sentido para você? Então clica no coraçãozinho aí, clica no coraçãozinho, envia convite para mais pessoas participarem conosco e fique à vontade para estar conosco aqui e participar de nossa live, participar de nosso conteúdo. Eu separei aqui também alguns termos relacionados à área de administração. A Michelle está dizendo aqui, excelente reflexão, acessibilidade na comunicação. É isso mesmo, Michelle, bacana o seu comentário. É uma forma de eu trazer a comunicação para mais perto das pessoas. Isso é uma forma de ultrapassar barreiras. Não é mesmo, Geralda? Geralda Azevedo, lá de Formiga, que prazer tê-la aqui. Geralda participou conosco de um treinamento na CIF CDL em Formiga, a primeira turma que eu apliquei treinamento lá em Formiga, graças a Deus já vai para muitos anos de treinamento. Depois tive o prazer de estar com a Geralda também em uma palestra do Rotary, se não me engano, em Perdões, não é mesmo, Geralda? Então, muito obrigado aí pela presença conosco, é sempre um prazer trocar informações. Gente, no caso da administração, eu separei aqui alguns termos que, volto a dizer, pode ser comum para quem é da área, mas que eu preciso fazer com que esse termo fique comum para todos, se eu falo para todos. Por exemplo, você sabe o que é uma cultura organizacional? Você sabe o que é o endomarketing? Que é o marketing mais interno, é o marketing destinado aos funcionários da empresa ou da organização. O endomarketing, ele é destinado ao estímulo, a trazer coisas positivas para os funcionários. Isso é o endomarketing. Então, se a pessoa fala sobre endomarketing, bacana, mas precisa explicar, né, o que é o endomarketing. A Geralda está dizendo aqui que amei o curso, me foi muito útil na minha carreira. Ô, Geralda, muito obrigado pelo reconhecimento. E eu amei estar com vocês aí em Formiga, uma turma muito bacana. E amo estar, né, em sala de aula com as turmas e que isso em breve possa voltar a acontecer. Seja aqui em Itaúna, em Divinópolis, em Formiga e em várias outras cidades, se Deus quiser.
Então, muito obrigado aí, Geraldo, pelo seu comentário. O Juninho está chegando aqui, Juninho Nicolau, muito obrigado pela sua presença, obrigado pela participação aqui conosco. Gente, então, são alguns termos que nós precisamos ficar atentos para que a nossa comunicação possa fluir com segurança, possa fluir e atingir o outro. Porque se eu emito alguma coisa e isso não atinge o outro, não gera comunicação. E é uma forma de não gerar acessibilidade, como a Michelle mesmo comentou. É até uma forma desse conteúdo não chegar até as pessoas, e isso acaba que alguns entendem, outros não, e a gente vai só excluindo o público. E isso não é interessante. O objetivo da comunicação é que chegue até as pessoas, que elas entendam essa informação, que nós partilhemos uma informação e a partir disso a pessoa passe a ter um conteúdo diferente, um conteúdo melhor. Então aqui esse alerta a respeito dos termos técnicos. Alô, Joelma Jo Oliveira, muito obrigado pela presença aqui conosco através do Instagram. Sempre muito bem-vinda, tá, Joelma? Gente, então são muitas barreiras, né, no processo de comunicação. Nós comentamos, inclusive, na live anterior, sobre barreiras psicológicas relacionadas à afinidade entre emissor e receptor, a questão das emoções intensas quando eu falo diante de um grau de uma emoção muito forte. Isso pode gerar uma barreira no processo de comunicação. Quando eu não falo dentro de um contexto adequado, a informação pode ser clara, o momento pode ser claro, pode ser o momento ideal, mas o contexto não é utilizado da forma ideal. Então, nem sempre aí a comunicação chega corretamente até as pessoas. E aí vem uma série de outras questões psicológicas, como barreiras relacionadas à formação, diferentes culturas, diferentes formações. Então, isso é muito comum de acontecer. E diante dessas barreiras, nós não atingimos o nosso processo de comunicação no todo. Por exemplo, já aconteceu com você, você que nos acompanha pelo Facebook, você que nos acompanha pelo Instagram e outras mídias, já aconteceu com você de você passar um recado para alguém ou passar uma informação para alguém e depois identificar que essa pessoa entendeu tudo diferente? Você às vezes achava que tinha entendido tudo certo, que estava tudo bem, mas de repente a pessoa entendeu tudo diferente. Já aconteceu com você? Se aconteceu, comente aí com a gente, relate aí para a gente esse caso, essa situação. Então a comunicação ela exige que ela seja emitida e, é claro, exige também que eu tenha o feedback do outro. Ou seja, o outro dizer a você o que entendeu. O outro passar para você aquilo que ele de fato entendeu. A Geralda está dizendo aqui um outro comentário que, Gilberto, o seu curso, deixa eu ver aqui, fez a diferença na minha carreira como professora, diretora e rotariana. Ah, que bacana, Geralda. Muito obrigado. Né, o seu curso fez a diferença na minha carreira como professora, diretora e rotariana. Que ótimo, muito bom essas funções tão importantes de professora, de diretora, o trabalho do Rotary também, um trabalho tão bonito. Muito obrigado, Geraldo, aí pela sua consideração. E isso é um incentivo muito bacana para mim, tá, Geraldo? Saiba que isso é um retorno, isso é um feedback. Olha que bom. Eu passei uma comunicação, passei uma informação, ela foi entendida com clareza, fez diferença na vida do outro. E agora eu tenho feedback da Geralda. Que bacana. E ela ainda está dizendo aqui, sim, sou muito grata. Que bonito, gratidão é algo que nós precisamos ter sempre. E eu também tenho gratidão pelo seu retorno. Isso, Geralda, com certeza isso faz a diferença aqui na minha vida, tá? Com certeza isso me incentiva a continuar a luta. Ainda mais nesse momento de pandemia que nós estamos, um momento tão diferente, em que os cursos presenciais estão praticamente limitados. Então, esse retorno seu é muito positivo para mim. Muito obrigado, Geralda. E olha, diante disso, Geraldo, eu até vou passar uma informação aqui, que eu passaria até mais para frente,
Mas eu quero trazer uma informação para vocês. Gente, é o seguinte: a Geralda participou de nosso curso presencial, que deve ter sido em 2010, 2011, por aí, né, Geralda? E nós, atualmente, estamos com limitações para os cursos presenciais. Só que já estou montando a agenda de 2021 para os cursos de oratória, comunicação e oratória, que serão feitos através de videochamada e através, né, de sistemas online. Então, você quer participar de nosso curso, você pode fazer contato comigo, que nós vamos, então, montar uma agenda para que você possa participar desse treinamento de acordo com o seu horário e o meu horário, de acordo com a sua disponibilidade e de acordo com a sua necessidade. Olha que bacana. Então, enquanto nós temos essa limitação de treinamentos, que são treinamentos presenciais, vamos então aproveitar as redes sociais, vamos aproveitar o nosso celular, a internet, para que nós possamos fazer esse treinamento agora de uma forma diferente. Então, a agenda já está aberta e você já pode fazer o seu contato para que nós possamos fazer o nosso treinamento. A Geralda está dizendo aqui que vale a pena e eu recomendo. Obrigado, Geralda, pelo carinho. Isso é muito bom. Então, gente, fique à vontade para fazer contato, para que a gente possa, então, agendar o seu treinamento e que vai ser montado de acordo com a sua necessidade. Então, vamos superar esse nosso momento, vamos superar essa nossa barreira na comunicação, que realmente é algo que nós precisamos lutar e muito para isso. E por falar em barreira na comunicação, gente, uma barreira que tem acontecido na comunicação das pessoas, principalmente nesse momento de pandemia, é em relação ao uso da máscara. É exatamente esse recurso que nós precisamos, atenção, nós precisamos usar. Ele também traz algumas limitações no nosso processo de comunicação. Observe, por exemplo, que quando eu coloco a máscara, gera uma barreira física, uma barreira que pode dificultar o nosso processo de comunicação. Inclusive porque outro dia a pessoa virou para mim e falou assim: Gilberto, estranho, quando eu coloco a máscara, parece que eu escuto menos. Eu falei assim: olha, você pode escutar menos, mas não é por uma questão sua. Não é que a máscara faz você ouvir menos, mas é a questão de quem emite a informação, ou seja, quem fala com você. Por exemplo, aqui no caso, se eu converso, né, presencialmente com você, você coloca a máscara e eu falo com você, você pode ter a noção de que você tem ouvido menos devido a você usar a máscara. Mas não é que você ouve menos porque você usa a máscara. Você ouve menos e tem menos informações porque eu uso a máscara. E a máscara realmente ela gera um vácuo na comunicação, inclusive devido à ligação que nós temos entre nariz, né, boca, né, e ouvido, gera uma pressão. Isso reduz um pouco a nossa audição. Então, esse vácuo, quando eu uso a máscara, reduz um pouco a minha audição devido a essa questão do vácuo que é gerado, diminui um pouco a oxigenação, isso também acaba que diminui a audição. Então, isso com eu usando a máscara. Mas a máscara também, ela dificulta a leitura labial. Como é diferente, por exemplo, quando eu falo e você consegue fazer a leitura labial, e com a máscara, isso é dificultado. Com a máscara, isso diminui essa questão da leitura labial. Então, as expressões, as emoções acabam que diminui, reduz. E nós precisamos, então, vencer essa barreira, né, da comunicação,
diminui a intensidade da voz, porque abafa um pouco a questão da voz. Imagina que as pessoas que têm deficiência auditiva e se comunicam com a leitura através da leitura labial. Então, essas pessoas que têm deficiência auditiva têm mais dificuldade ainda em se comunicar com pessoas que usam a máscara. Mas nós então precisamos, já que nós temos que usar, nós precisamos usar a máscara, nós então, diante dessa situação, precisamos usar mais o olhar, usar mais as expressões. A Adma está até dizendo aqui, imagina como dificulta ainda mais para os surdos. Isso, a Adma está complementando aqui essa informação que eu trouxe. Dificulta muito mais, principalmente por causa da leitura labial. Eles dependem da leitura labial, que você, por exemplo, aqui não consegue fazer, já que eu utilizo a máscara. Então, nós precisamos vencer esse desafio com mais expressão, mais olhar, mais articulação, mais atenção com o outro. E, é claro, precisamos continuar usando a máscara, que a máscara é sinal de respeito pelo outro. A máscara é sinal de empatia, é sinal também de que eu cuido do outro. Ela gera um pouco essa barreira no processo de comunicação, mas nós precisamos continuar utilizando a máscara. Então, continue utilizando a máscara, mesmo que ela gere essa limitação, essa barreira nos nossos processos de comunicação. Isso vai ser só por um tempo, se Deus quiser, e em breve nós estaremos, não precisaremos mais utilizar isso, não é mesmo? Tiago Cordeiro, obrigado pelos aplausos aqui no Facebook. Gente, é o seguinte, você deve ter observado aí no Instagram e também no Facebook, eu fiz uma postagem com uma imagem, inclusive uma imagem que eu gostei muito, em que eu trouxe uma seguinte pergunta: o que isso comunica a você? E nós tivemos várias respostas, muitas respostas, inclusive no Face, no Instagram, através também do meu WhatsApp. Então, quero agradecer as pessoas que responderam a essa postagem que eu fiz, o que isso comunica a você. E eu quero aproveitar essa postagem só para ilustrar para você o quanto uma imagem, eu postei lá uma imagem, mas o quanto essa imagem trouxe informações totalmente distintas, diferentes para as pessoas. Para ilustrar o quanto a comunicação é diferente para as pessoas, mesmo que elas tenham acesso a uma única informação. Não é mesmo, Flávia Oliveira? Obrigado pela presença. Então, diante dessa imagem que eu postei no Face, no Instagram, que você pode verificar daqui a pouco, as pessoas responderam o seguinte: o que isso comunica a você? Responderam, cada um tem seu tempo. E no final, viramos a mesma coisa. Aprofundem essa resposta. Cada um tem seu tempo e no final viramos a mesma coisa. Outro respondeu, que bênção. Outro respondeu, café, café. Então, respostas bem distintas. Nós tivemos como resposta também aqui, estamos juntos e misturados. Aceitar as diferenças. Tivemos como resposta também diversidade e beleza. Respeito ao espaço, respeito ao mercado. Somos diferentes. Prosperidade, abundância também foi uma resposta. Uma outra resposta também foi a alegria da colheita, bondade de Deus, colorido lindo, e realmente a imagem tem um colorido muito bonito. Lembrança da minha avó. Então, olha quanto sentido, quanta coisa diferente, simplesmente em uma imagem. Lembrança da minha avó, tempo de mudar, tempo de amadurecer. Não é mesmo, Patrícia Nogueira? Obrigado aqui pela presença conosco. Patrícia, seja bem-vinda. E na imagem também teve gente que comentou o seguinte: diferenças, semelhanças, igualdade. Passado, escravidão. Olha que diferente. Uma pessoa me mandou aqui
né, esse comentário através do Instagram, escravidão. Somos diferentes uns dos outros. Foi também um comentário que foi feito. Um outro comentário aqui, estamos juntos e misturados. Um completa o outro. Todos nós somos importantes na sociedade. Também um comentário bem diferente. Somos iguais, embora diferentes na cor, e a beleza está nos olhos de quem vê. E o tempo passa. E vários outros comentários. Então, gente, só para ilustrar para vocês o quanto uma imagem ela pode ser interpretada de várias formas diferentes. Quanto mais ainda uma frase, um diálogo, uma ideia. Então nós precisamos ter muito cuidado com isso. A interpretação ela pode ser muito diferente. Então, muito obrigado a todos que deram as respostas. Todas essas respostas estão certas? Estão erradas? Não tem certo, não tem errado. Cada um trouxe aquilo que identificou na hora. Então, cada um trouxe aquilo que sentiu na hora. E isso é o que interessa. E eu convido você a verificar aí no Instagram, a verificar aí no Facebook sobre essa imagem, né, o que isso comunica a você. Dá uma olhada aí nessas respostas que eu passei também para você e fique à vontade para postar a sua resposta. E nós vemos que o que passa na minha mente não é o mesmo que se passa na mente do outro. Não é mesmo, Maura? Gente, nosso tempo encerrou. Que ótimo estar aqui com vocês. Que ótimo trocar ideias com vocês. Eu me sinto muito feliz de estar aqui nesse momento. E se fez sentido para você, clique no coraçãozinho aí, clique no coraçãozinho e vamos fazer que essa informação chegue a mais pessoas. Espero que tenha trazido informação importante para você. Muito obrigado a você que participou conosco e vamos continuar. Vamos continuar a nossa luta sempre, sempre, sempre em relação às barreiras no processo de comunicação. A Geralda está dizendo aqui, obrigada por compartilhar seu conhecimento. Muito obrigado, Geralda, pela sua dedicação, o seu carinho e o seu feedback. Tá? Muito obrigado por participar conosco. E vamos, gente, vamos espalhar informações positivas, vamos espalhar a empatia, vamos usar a máscara, vamos espalhar coisas boas para que a gente possa passar, né, por tantos momentos que nós temos passado, para que nós possamos melhorar a nossa comunicação, para que nós possamos estar cada dia mais próximos dos outros e, é claro, humanizar o processo de comunicação. Michelle está dizendo aqui, boa noite, foi muito bom e até a próxima. Muito obrigado a todos, gente, pela presença e até a próxima, se Deus quiser. Tchau, gente!